Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, direto de Brasília, nesse momento explosivo da política brasileira, trazendo para você as principais informações, para você que já acompanhou o Jornal da Joyce um pouco mais cedo. Te dei um apanhado de tudo que está acontecendo com a delação do Joesley Batista e que atinge diretamente o coração do Planalto, diretamente o Michel Temer, diretamente o presidente do PSDB, Aécio Neves. Aliás, o PSDB que é a base de sustentação do governo de Michel Temer no Congresso Nacional. Então, depois desse apanhado geral, vamos fatiar um pouco as informações para que você tenha tudo de forma esmiuçada. Michel Temer, presidente da República pelo PMDB, pode cair a qualquer momento. Agora, ele é oficialmente investigado pelo STF. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, autorizou a abertura de inquérito contra Michel Temer, o que fragiliza ainda mais a situação do presidente da República. Para você ter uma ideia do clima de tensão aqui em Brasília, o Palácio Jaburu, que é a residência do presidente da República, está cercada. Tem polícia, tem Detran, o Palácio do Planalto está todo gradeado e com o exército fazendo reforço na segurança. O clima é de muita tensão. Um pouco mais cedo, Michel Temer disse que não renunciaria de jeito nenhum. Agora, nos bastidores, os interlocutores de Temer já dizem: não é bem assim. Temer pode vir a renunciar. Nem mesmo ele teve acesso a todas as gravações que foram produzidas pela Polícia Federal nesse processo de investigação, que foi uma investigação diferente, hollywoodiana, no estilo aí da CIA, que a polícia fez enquanto o Joesley delatava. O Joesley delatava e os flagrantes eram armados. Um desses flagrantes, que é o que coloca Michel Temer na berlinda, envolve um dos principais homens de confiança de Temer, Rodrigo da Rocha Loures. O jornal O Globo publicou um pouco mais cedo as imagens que comprovam Rodrigo da Rocha Loures se encontrando com o diretor da JBS e recebendo uma mala chipada e recheada com R$500 mil, parte da propina negociada, paga pela JBS, e que, segundo o que foi divulgado e que foi gravado, temos que ter acesso aí à íntegra das gravações, esse sigilo tem que cair imediatamente, segundo o que foi dito, seria para comprar o silêncio de Eduardo Cunha e pagar favores também que o dono da JBS pedia ao governo, como nomeações, colocar pessoas de confiança da JBS para desenrolar os processos, aí, seja de empréstimos, seja de problemas com a Receita Federal, seja de problemas com pagamento de impostos, ou seja, era um toma lá da cá. Era uma negociata pura, de acordo com o que foi apurado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pela Lava Jato. E eu vou dizer uma coisa para você, dificilmente, se ao menos parte do que for divulgado estiver ipsis literis gravado, como já está circulando, não só no Brasil, mas em todo o mundo, dificilmente Michel Temer permanece em pé. Já há um pedido de impeachment que será protocolado hoje contra o Michel Temer, mas a coisa pode ser ainda mais rápida. Ontem Temer estava seguro, eu comentei com você que ontem Temer estava seguro porque os ministros do TSE já tinham se organizado para não caçar a chapa Dilma Temer. Hoje Temer está mais inseguro do que nunca e pode cair a qualquer momento. A chapa pode ser caçada no TSE no dia 6 de junho. O processo de impeachment vai ser instaurado, certamente, se não houver a cassação. Isso é um pouco mais lento, um pouco mais demorado, e Temer eventualmente pode renunciar. É uma pressão, inclusive, dentro do PSDB. O próprio Fernando Henrique Cardoso divulgou uma nota sugerindo que aqueles que são citados se expliquem, provem sua inocência ou tenham um ato de nobreza com o Brasil e renunciem. E entre aqueles, está não só o Michel Temer, mas também o presidente do PSDB, Aécio Neves. De fato, não imaginaríamos, nem aqui no Brasil, nem no mundo, que num período tão curto poderíamos trocar tantas vezes de presidente da República. Trocamos Dilma Rousseff, estamos na iminência de trocar Michel Temer. Já há uma articulação, claro, da defesa de Michel Temer para que Rodrigo da Rocha Loures, que está em Nova York, não está no Brasil. Você veja como é interessante quando acontecem essas operações da Polícia Federal, como as pessoas, diretamente envolvidas, de repente, estão no exterior, dão aquela fugida, mas o Rodrigo da Rocha Loures está no exterior, está voltando, e a defesa de Michel Temer garante que ele vai assumir toda a responsabilidade pela mala de dinheiro.
não vai resolver. Se a gravação, de fato, mostrar que Temer negociou com Joesley, que Temer determinou que Rodrigo da Rocha Loures fosse buscar o dinheiro, não tem como segurar Michel Temer na presidência da República. Ele perdeu completamente a força, o Congresso está esvaziado, já há baixas na base do governo. O ministro Bruno Araújo, ministro das Cidades, um dos melhores ministros do governo de Michel Temer, decidiu deixar, antes de sigilo, de gravação, de qualquer coisa, decidiu deixar o governo de Michel Temer hoje. O anúncio não foi feito ainda oficialmente ao presidente da República, mas será feito. Estamos na iminência de ter uma nova eleição. De acordo com a Constituição, uma eleição que tem que ser direta, uma eleição que tem que ser, aliás, indireta, segundo o artigo 81, mas que nós poderíamos passar por uma eleição feita por um Congresso que não representa a sociedade brasileira. Um Congresso desacreditado, um Congresso denunciado, um Congresso que é repudiado em sua maioria pela sociedade brasileira. A outra possibilidade é uma eleição direta, mas para isso teria que ser aprovada uma PEC que já está circulando no Congresso Nacional, uma PEC para que essa eleição possa acontecer. O que vai acontecer com o nosso Brasil? A gente não sabe. Do dia para a noite, a nossa política muda, fica de ponta cabeça. O fato é que Michel Temer nunca esteve tão frágil e tão à beira do precipício político. Eu volto em instantes trazendo para você um resumo completo da situação envolvendo Aécio Neves e o PSDB. Vamos por partes, como o Jack. Eu volto já já. Não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal. Se você não é inscrito, curta, espalhe, compartilhe e deixe a sua opinião. No final da tarde, eu volto ao vivo.